Fala pessoal, bora comentar sobre a Klabin, balanço do quarto tri, resultados, perspectivas, migalha de proventos e também sobre quanto mais ou menos a empresa poderá pagar ao longo de 2025. Então, primeiro ponto, no site Investor 10 tem essa divisão sobre os negócios que geram receita para certa empresa e aqui no caso a Klabin, praticamente 30% da receita vem do segmento de embalagens, 30% papel e 30% celulose. Então a receita da empresa é bastante diversificada. Fora isso, 63% da sua receita veio do Brasil, 6% Itália, 5% China, 4,6% Argentina, 3% México e outros com uma fatia bem menor. Então a receita da Klabin é diversificada por segmento e também geograficamente, fora que grande parte da receita da Klabin é dolarizada. Outro ponto, esta foto mostra o EBITDA ajustado da Klabin, que foi de 1,8 bilhão apenas no quarto tri, e 56% do resultado veio de papéis e embalagens e 44% da parte de celulose. E aqui ao lado possui o percentual por tipo de produto. Já na ótica anual, quase 60% do resultado tem sido oriundo de papéis e embalagens e 41% celulose. E quem acompanha a Klabin há certo tempo sabe que a parte de celulose antigamente era mais representativa no seu balanço e de uns tempos para cá a Klabin tem crescido muito na parte de papéis e embalagens e esse segmento é bem mais resiliente e não apresenta tanta volatilidade no resultado, diferentemente da parte de celulose, que a empresa poderia ser impactada por causa do preço e também por causa do câmbio. E agora, no quesito resultados, volume de vendas cresceu 6% na ótica trimestral e 45% foi para o mercado externo e 55% mercado interno. Já a receita líquida, 5,3 bi só no quarto tri, 17% de crescimento, sendo 37% oriundo do mercado externo e 63% do mercado interno. Já o EBITDA ajustado cresceu em 13%, e este é o ponto principal que você tem que olhar, até porque a Klabin paga proventos com base no EBITDA ajustado. Então, se esse ponto acabar crescendo, a empresa pagará mais proventos. E agora, na ótica anual, a empresa cresceu o volume de vendas em 6%, a receita cresceu em 9% e quase alcançaram 20 bi de receita, e o EBITDA ajustado cresceu em 17% para 7,3 bi. E a parte boa é que a margem melhorou. E também comentando brevemente sobre alguns segmentos que a Klabin atua, o primeiro, na parte de celulose, a empresa teve queda no volume de vendas, tanto na ótica trimestral e na ótica anual. Já no quesito preços, eles praticamente permaneceram de lado em comparação com 2023. E a parte boa é que o custo caixa de produção caiu para 1.200 por tonelada, ou seja, a queda foi de 10% ano contra ano. Então esse ponto de redução de custos é algo fundamental nesse setor, até porque a empresa não possui o controle do preço da celulose. Então esse tipo de empresa tem que ser competitiva no quesito custos, e em particular a Klabin e a Suzano estão entre as melhores empresas de celulose do mundo e entregam um baixo custo por tonelada. Já no segmento de papéis, a empresa entregou tanto crescimento no volume de vendas e também um forte aumento na sua receita líquida. E este fato aconteceu por causa do crescimento da produção de alguns investimentos que foram concluídos. Já no segmento de papelão do lado, e no caso da Irani, este segmento representa 60% da sua receita. Perceba que o volume de vendas cresceu tanto na ótica trimestral e anual, e a receita aumentou 11% tri versus tri, e no ano apenas 4%. Então a Irani não é um caso isolado, e o mesmo fato está acontecendo na Klabin, crescimento no volume de vendas, porém ainda não tem acontecido um grande repasse de preços. Fora que nesse segmento os custos cresceram muito, o que acabou machucando as margens e a lucratividade. Fora isso, um fato que aconteceu em 2024 é que a Klabin fez algumas aquisições relevantes, consequentemente a sua dívida teve um salto para 4,5 dívida líquida sobre EBITDA, o que acaba sendo um patamar bastante elevado. Porém, a Klabin não possui grandes investimentos para o curto prazo e também que em 2025 a empresa conseguiu monetizar as suas terras e eles irão receber recursos substanciais. Então a perspectiva é que acontecerá um pico de alavancagem e ao longo de 2025 esta alavancagem irá cair. Então neste caso a dívida está alta sim, porém a perspectiva é de uma forte desalavancagem ainda para o curto prazo. Diferentemente de outras empresas que eu até destaquei no canal, Isa Energia, Taesa, Aura Energia, que a dívida está alta e deverá crescer olhando para o curto a médio prazo. Então o caso da Klabin sobe rápido e a perspectiva é que aconteça uma forte desalavancagem em pouco tempo. Então tem que olhar este ponto porque
Algumas empresas pretendem permanecer crescendo a sua dívida durante certo tempo e outras podem reduzir bruscamente em pouco tempo. Fora isso, tem outro fato positivo, é que a Klabin possui 7,5 bi no seu caixa e só esse caixa cobre 32 meses da dívida da empresa até 2027. E até lá, a Klabin vai gerar mais caixa, vão conseguir monetizar as suas terras que compraram e também poderão prolongar essas grandes dívidas que serão amortizadas para 2028 e 2029. Então, sobre o endividamento, está alto, mas sem nenhum alarde aqui, até porque a perspectiva é de uma forte queda ainda para o curto prazo. Além do mais, no quesito investimentos, a Klabin investiu 3,3 bi neste ano, o que foi abaixo dos 4,3 bi no ano passado, e para este ano a empresa pretende investir 3,3 bi, o que seria parecido com o patamar atual. E agora, no quesito proventos, a empresa pagou 1,5 bilhão relativo a 2024, 6,2% de yield, e a nova política da empresa acabou desagradando o mercado porque eles irão pagar de 10% a 20% do EBITDA ajustado em proventos. E na política antiga, a Klabin pagava de 15% a 25%. Então, a depender da queda, se, digamos assim, cair de 20% do EBITDA para 10%, o provento da empresa poderia cair em 50% ano contra ano. Porém, aparentemente, este fato pode ser algo pontual para 1 ou 2 anos e depois a empresa retoma com bons pagamentos. Até porque os próprios executivos destacaram que a empresa está focada na sua desalavancagem. Consequentemente, para o curto prazo, se a Klabin pagar 10% do EBITDA, só iremos ter 14 centavos por cada ação, 3,4% de yield, já com 15% do EBITDA, 21 centavos, 5% de yield, e no cenário mais otimista, 20% do EBITDA ajustado em proventos, 28 centavos por ação, 6,7% de yield, na cotação atual de R$ 4,09. Então, quem tem a Klabin em carteira tem que estar ciente que o provento deverá permanecer baixo, aí na faixa de 4% a no máximo 6%. Já outro ponto que desagradou algumas pessoas foi o baixo provento anunciado para março deste ano, e temos 0,0088 de proventos, ou seja, não dá nem 1 centavo por ação. E na cotação atual temos 0,2% de dividend yield. Então a data será no dia 5 de março e o pagamento no dia 14 de março. E fora este provento, a Klabin pagará diversos proventos ao longo deste ano, com a data para maio, agosto, novembro e dezembro. Então, em geral, a Klabin costuma pagar de 4 a 5 proventos por ano, então só aguardem que acontecerá um pinga-pinga bem frequente na sua conta. Então, pessoal, comentamos um pouco sobre a Klabin, outro resultado sólido, crescente, a empresa segue gerando caixa, a dívida cresceu sim, porém sem desespero, porque a perspectiva é de queda nesta dívida para este ano. Então a empresa segue sólida, porém, na minha visão, a empresa precisaria ficar em preços mais adequados para gerar um bom dividend yield para o acionista. E por sinal, quem acompanha o canal há certo tempo sabe que um dos vídeos mais vistos do canal foi justamente nesses períodos de setembro de 22 e aqui para março de 23, que eu comentei que a Klabin era uma oportunidade e os preços estavam bastante atrativos. E desde então, a empresa se apreciou e também pagaram bons proventos, fora bonificação em ações. Então tem que ter paciência, porque de tempos em tempos o mercado pode deixar este tipo de empresa em um preço bastante atrativo. Então, pessoal, por ser isso, deixa o gostei, se inscreva no canal, comenta qualquer coisa que ajude no engajamento e também considere se tornar membro do YouTube para ter acesso a quase 570 vídeos. Fora, acesse meus aportes, minha carteira aberta, tem um Telegram para membros, tem as planilhas com lucros esperados, preço teto, yield esperado e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar e não gostar, você cancela em um clique. E também tem muitas pessoas migrando para o BTG com parceiro do canal e conseguindo bons benefícios na corretora, que por sinal é uma das melhores do país. Também tem benefícios na conta corrente, tem um cartão Black do ETG. Aí caso você queira conseguir tudo isso, é só preencher o formulário aqui abaixo e aguardar o pessoal entrar em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.